o Corinthians assinou o último documento, a última assinatura para pagar a dívida de Tadjeres relacionada a Rodrigo Garro. Eu vou te explicar, uma notícia boa, vou te explicar. Vai ser pago? Já foi pago, Samir? Vou te explicar nesse blend. Fica até o final. Vamos falar também sobre dívida do Corinthians. Aumentou realmente a dívida? Foi para 3,3 bilhões? É verdade isso? Vou te falar isso porque tem coisa aí, vou te contar nesse blend de informações. Tem ainda nesse blend que o Corinthians quer vender até 90 milhões de euros em jogadores. Eu vou te falar o preço de cada um, se você acha que o Corinthians vai conseguir nessa janela fechar esse tipo de venda, tá? Esse valor, né, que poderia ajudar demais o clube, ia dar mais de 500 milhões de reais, você imagina? Enfim, tudo isso no blend de informações que ainda fala sobre o terceiro pedido de impeachment, né, em relação ao Osmar Stabile. Tudo isso agora, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tá? Olha só, vamos lá, terceiro pedido de impeachment, né, relacionado ao presidente, né, do Corinthians, o Osmar Stabile, né. O terceiro pedido de impeachment foi por uma possível defesa, né, que o Osmar fez em um documento, um requerimento, envolvendo o Armando Mendonça, tá? O Osmar Stabile se tornou alvo aí desse terceiro pedido de impeachment, exatamente por isso, tá? Ele acabou, né, num processo criminal envolvendo o Armando Mendonça e a gestão lá dos materiais esportivos. O Ministério Público aí está, né, acusando o promotor, né, do Ministério Público está acusando o Osmar a adotar uma postura contrária, né, contrária aos interesses institucionais do Corinthians, tá? Enfim, em se manifestar em um processo no qual o Corinthians figura como potencial vítima e assinar uma nota institucional em defesa do Armando, tá? Então, segundo o documento, o Ministério Público apontou que o presidente apresentou argumentos alinhados à estratégia da defesa de Armando Mendonça. Durante a investigação, o Stabile afirmou que a auditoria interna realizada pelo clube não conclui que o vice-presidente tenha desviado, subtraído ou se apropriado de materiais esportivos. Tá? Então, o órgão também apontou um possível conflito de interesses entre a administração do Corinthians e o dirigente investigado, e por isso, né, houve aí o terceiro pedido de impeachment, de acordo com o promotor Cássio Concerino, do Ministério Público, né, o Armando Mendonça se apropriou de 131 itens de material esportivo da Nike, tentou obter 19 camisas especiais com pet da NFL, enfim, tudo que você já sabe, né? Então, por isso, mais um pedido de impeachment aí a Osmar Stabile, já é o terceiro, primeiro, né, envolvendo aquela negociação em que ele colocou pagamento de dívida, né, colocou o Parque São Jorge como garantia, depois na questão das empresas de segurança, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo. A dívida do Corinthians aumentou para 3,3 bilhões de reais? Não, tá? Isso não é verdade. A dívida do Corinthians não subiu para 3,3 bilhões de reais. O que acontece é que a dívida aumentou, tá? A dívida do Corinthians aumentou, porque é o seguinte, o Corinthians, né, divulgou o balancete de abril com déficit de 188 milhões, o valor aí cerca de 130% superior aos 73 milhões, né, previstos no orçamento. O clube alega que o resultado negativo foi impactado pela ausência de vendas de jogadores nos 4 primeiros meses de 2026, né, também aquela dívida, né, envolvendo, que foi paga do Félix Torres, paga ao Santos Laguna. Enfim, então o Corinthians alega isso, tá? Então o Corinthians também recusou algumas vendas de jogadores, né? Recusou uma proposta pelo Yuri Alberto, né, do Fenerbahçe, uma proposta da Lazio, também pelo Yuri Alberto, recusou proposta pelo Hugo Souza de 10 milhões, que o Corinthians poderia ter, né, se tivesse vendido e amenizar esse déficit, tá? Então a notícia, né, se eu não me engano, eu entrei em contato com o Corinthians, exatamente, né, normal, todo mundo achar que isso estava acontecendo, 3,3 milhões, e eu fui consultar o Corinthians, eles falaram que não, que isso nunca aconteceu, que foi um cálculo errado que o meu timão fez numa matéria, e falaram para mim para eu dar uma olhada lá que tem uma errata. Eu fui ver aqui no final,
realmente tem uma errata aqui, tá? Nota da redação, a matéria foi publicada às 21h49, dizendo erroneamente que a dívida total do Corinthians, total atualizada, estava em 3,3 bilhões. Mas também eles corrigiram rápido, né? À meia-noite e 47 desta quinta-feira, a matéria foi editada, retirando essa informação, já que a estimativa foi feita por meio de um cálculo impreciso, tá? A somatória dos passivos presentes no balancete. Então, não há, tá? Essa dívida ela não aumentou para 3,3 bilhões, tá até errata aí. E eu descobri isso que eu nem li a matéria, tá lá no pé da matéria, nem achar também. Eu li isso porque eu fui consultar o Corinthians que eu queria saber, porque se aumentou para 3,3 bilhões, eu também quero dar informação, mas realmente não aumentou. Comenta aqui, deixa o seu like, vamos seguir falando do Coringão. O Corinthians quer fazer? O Corinthians quer melhorar a sua situação, tá? Vendendo jogadores agora no meio do ano. Então a conta que o Corinthians faz é o seguinte: o Corinthians quer vender o Bidon por 35 milhões de euros, o André por 25 milhões de euros, o Yuri Alberto, né, por 20 milhões de euros, mas fica entre 15 e 20, e o Mateuzinho por 15 milhões de euros, mas fica entre 10 e 15. Então só Bidon e André dá 60 milhões de euros, tá? 60 milhões. Se colocar aqui o Yuri Alberto vendido por 20, vai dar 80, o Mateuzinho por 10, 90, tá certo? Se vender por 15, né? Se vender por 15 o Yuri, por 15 o Mateuzinho, também daria 90. Enfim, 90 milhões de euros, nós estamos falando de 535 milhões de reais, tá? É uma grana alta, né? 535 milhões de reais. Enfim, ajudaria a pagar muita coisa no Corinthians. Então essa é a previsão do Corinthians em vender esses 4 jogadores. Então o Yuri que quer sair, o Corinthians quer vender. O André e o Bidon agora precisa chegar. E precisa chegar de 35 milhões de euros do Bidon. Você acha que vende o Bidon por 35? Eu acho que não vende. Mas se chegar a 30, vamos supor que se não der 90, dá 70, já ajuda muito. Se não der 90, der 80, já ajuda bastante. Eu acho que o André dá para vender por 25, né? Enfim, já chegou proposta quase nesse valor, né? Até porque era só pela parte do Corinthians aquele valor. Enfim, vamos aguardar, tá certo? Deixa o like, comenta aqui embaixo, mas eu quero a sua opinião, se dá para o Corinthians fazer entre 400 e 500 milhões em venda no meio do ano. Eu quero a sua opinião. Encerrando o blend de informações com uma informação exclusiva. O Corinthians conseguiu a última assinatura para pagar, enfim, né, o Tadieres relacionado à dívida com o Rodrigo Garro, né? Por Rodrigo Garro. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Poucos minutos antes de gravar esse blend, recebo a informação que o Corinthians conseguiu a última assinatura, que veio do banco, tá? Para pagar o Tadieres, já também recebeu a assinatura do Tadieres, o Corinthians assinou, né? Houve até uma comemoração, né, da diretoria corintiana, porque a ideia agora é pagar amanhã, né, a dívida com o Tadieres, 42 milhões que o Corinthians deve, relacionado ao não pagamento ainda lá da compra, lá atrás do Rodrigo Garro na gestão Augusto Melo. Por conta de transferência, se não cair amanhã o dinheiro para o Tadieres, vai cair segunda-feira no máximo, tá? Então agora estou aí, né, trazendo uma informação precisa, até cravando para vocês que até segunda-feira agora é quente, vão pagar, tá? Na época eu falava assim, como todo mundo falou, né? O Corinthians promete pagar até segunda, tem o prazo até segunda, ninguém nunca cravou, vai pagar até segunda. A gente sempre trouxe a informação que o prazo era até segunda, o prazo é até sexta. Mas agora eu estou trazendo a informação e cravando para vocês, foi o que o Corinthians me passou, tá? Em off ali, com fontes no Corinthians, que se o Tadieres não receber a grana amanhã, até segunda-feira recebe, tá? Então agora eu estou cravando que é o Corinthians que está prometendo pagar, não é mais prazo, não é o prazo que o Corinthians tem, é o Corinthians prometendo pagar, porque todas as assinaturas já foram, né, feitas, enfim, a última conseguiu agora, e enfim, né, um problema a menos aí, agora é pagar os jogadores, né, depois tem um caso Martínez e ir para o mercado da bola, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações,